Salve, fiel! Salve, galera do Timão! Alô, fiel! Que saudade de ver o Coringão jogar! E amanhã tem Corinthians! Amanhã tem Coringão com a arena cheia! Como sempre, a fiel representa e lota a arena. E também vai representar aqui e vai fortalecer com like. Fiel, fortalece com like e vamos ver aqui as notícias do Coringão, que amanhã é Corinthians versus Cruzeiro e esse jogo é mais um jogo da vida, jogo importantíssimo pro Coringão. Fiel, representa com like aí e vamos aqui ver como o Coringão vai entrar em campo amanhã. Coringão. Amanhã recebe o Cruzeiro que vem todo já reserva, já avisando o jogo de sábado, da final da Sul-Americana. Inclusive já não tem mais ingressos, hein? Vendeu todos os ingressos para esse jogo da final da Sul-Americana. Tem três desfalques amanhã, certo? Não, final da Sul-Americana não. Sul-Americana. Ah, mas amanhã também na Arena Corinthians tá sold out, velho. Há muito tempo. Também, óbvio. Ué, feriadão, né? Mas esse horário, não, mas qualquer jogo do Corinthians tá lotando, mano. Então, três desfalques já são certos. O técnico Ramon Dias. É o Félix Torres, o volante José Martínez e o atacante Romero estão com as seleções, então não chegam a tempo, estão fora. Mas conta com o retorno do Mateuzinho nas laterais, né? Mateuzinho e Hugo estão voltando para esse jogo. E também tem expectativa do Kaká e do André Ramalho. Podem ser relacionados amanhã. Mas o Kaká tá treinando, viu, Bento? Mas ainda não é certeza. E o André Ramalho também tá recuperado da lesão que ele teve. Então, possivelmente, deve ser a dupla de zaga amanhã. O Corinthians não deve ter muita novidade, não. É o Hugo no gol, Mateuzinho ou Fagner, aí o Ramon vai optar. A dupla de zagueiros aí deve ser Kaká, André Ramalho na esquerda deve ser o Bidu. O Raniel deve entrar no lugar no Martínez, já que ele ainda tá servindo lá a seleção. Deve jogar junto ali com o Carrídio. Aí deve jogar com mais um volante, Alex pode Santana, ser ou Bidon ou Charles, enfim, um desses três aí, mas eu acredito que deve entrar talvez o Bidon aí. E na frente ali deles o Garro, na armação do time. Na frente aí o Memphis junto com o Yuri Alberto. Não tem muita novidade, não. Tem que somar, porque esse mesmo Cruzeiro, se vence, né, no sábado, dá chance aí do Corinthians pensar numa pré. Né? Não, porque o negócio é o seguinte, Bento, o campeonato do Corinthians é do 7º pra baixo. Porque a diferença do São Paulo, que é o 6º, pro Cruzeiro, que é o 7º, é de 10 pontos. Aí já... Então aí já tá meio que sacramentado aí a divisão aí, é um mar dividido. O Corinthians, ele tem a possibilidade hoje de buscar a 7ª, a 8ª posição, porque eu acredito que deva abrir um G8 aqui, pelo menos um G8. O G9 é o melhor cenário possível, mas eu acredito que deva abrir pelo menos um G8. Abrindo um G8, cara, a diferença do Corinthians pro Cruzeiro hoje são 6 pontos. São 6 pontos. O Corinthians vencendo o Cruzeiro amanhã, que é um adversário direto, o Corinthians tem outras finais aí pela frente, que é contra Vasco, que é o próximo jogo, inclusive, depois do Cruzeiro, e depois ele pega o Bahia também. São os 3 adversários que estão exatamente acima dele. O Corinthians ele tem tudo para vencer esses 3 adversários, Bento, e eu acredito que vença. Então o Corinthians, ele conseguindo essa vitória contra o Cruzeiro, ele chega mais próximo da colocação que ele precisa dentro do Campeonato Brasileiro para pegar uma vaga da pré-Libertadores. E aí a guerra é contra Bahia e Vasco também, que estão caindo pelas tabelas, cara. O Vasco não tá jogando bem. A gente viu o jogo do Vasco contra o Botafogo. Podia ter tomou 3, mas podia ter tomado 6 ou 7. O Bahia, RG, tá caindo pelas tabelas também. Vira e mexe, estão colocando o Rogério Ceni na berlinda, falando cai, não cai. Aí o Grupo City tá mantendo o cara no comando, mas o Bahia tá mal. O Bahia vem aí de uma sequência ruim. Se eu não me engano, acho que o Bahia tá 6 ou 7 jogos aí que ele já não vence. Tá feio o negócio. Tá tomando porrada atrás de porrada, porque não vence, mas tá empatando, tá perdendo. Pensei que já tivesse até caído já o Rogério. Não, ainda não. Mas o Corinthians, ele tem tudo aí pra ir pra cima desses times aí e conseguir aí os pontos que ele precisa. Porque tá jogando... O Corinthians aí nesses concorrentes diretos, RG, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Vasco e Bahia, o Corinthians tá jogando bola, mas muito mais bola do que os 4. Muito mais bola do que os 4. E faltando 5 rodadas pra acabar o Campeonato Brasileiro, eu acredito que o Corinthians consiga sim. Vamos ver depois dessa parada agora, né? Mano, agora falando fora de campo, o Corinthians foi o procurador Danilo Pereira Carvalho, né? Danilo Pereira Carvalho. Denunciou aí o Corinthians pela cabeça de porco. Foi arremessada lá no jogo, né, na arquibancada do gramado. Não só ela, teve outros objetos também. É aquela coisa, né? Pode perder até 10 mandos, né, de jogo aí. Vai perder nem 10 minutos. 10 mandos. Olha que aí identificaram o imbecil lá que jogou, porque o idiota achou gracinha, e tem um monte de corintiano que achou legal também. Mas aí corre-se o risco aí de uma reta final de Campeonato Brasileiro, por causa do imbecil daquele lá, perder mando de campo.
Aí eu quero ver o engraçadinho que postou achando graça. Ah, mano, você tá muito Nutella? Se numa dessa perde, mando mesmo? A cara dos idiotas aí. Eu sou totalmente contra essa história. Achou o culpado, tá tudo certo. Porque agora vão responsabilizar o cara. Acho Inclusive, totalmente errado. Isso não inibe as pessoas. Não inibe as pessoas. Inclusive, esse cara, quando foi conduzido pra delegacia, Sombra, o delegado de plantão, acho que do GCRIM, acho que é esse o nome da delegacia que ele acabou indo. Não sei se foi ali no estádio ou no dia tava no seguinte. GGRIM. Mas o delegado imputou a ele, RG, uma pena de R$4.000. Que ele prontamente se negou a pagar, e aí vai correr um processo criminal. Mas um processo criminal, você acha que vai resultar em quê, RG? Absolutamente nada. Ele tá no Brasil. Então, enquanto continuar com esse negócio aí, essas idiotices vão continuar acontecendo. O que podem dar aí é dois jogos. Imagina, que pro Corinthians, RG, como instituição, pelo fato de ter identificado quem foi o idiota que fez, ter apresentado numa delegacia e tudo mais, isso vai servir de atenuante. Mas eu acho ruim. O bom da Arena é justamente essa proximidade com o gramado. Você vê melhor o jogo, o adversário sente mais a pressão. Mas, cara, esse tipo de atitude eu não acho legal, cara. Eu sei que tem gente que... Ai, mano, tá Nutella. Eu acho isso daí ridículo, cara. Mas ridículo. você tá bem Nutella mesmo. Isso é verdade. Tô, cara, não tô. Tá super, é o Nutelinha. Eu acho que esse tipo de atitude aí é uma imbecilidade, cara. Eu acho que é uma imbecilidade. Eu já não gostei porque pra mim é um desrespeito, velho, com o bagulho do animal. Ai, mas é o cabeça de porco que o animal já tá morto. Mas eu não gosto, velho. Eu não gosto. É que você abre precedente, princípio. né, meu? Pô, daqui a pouco o cara vai entrar com a cabeça de um jumento. Quer dizer, vai... Tá ligado? Eu não acho legal, velho. Eu não acho legal. Tem que perder mando. Tem que perder mando mesmo. Tem que perder mando. Quando jogaram uma pilha na Vila Belmiro, o cabeça de Mickey veio aqui, tem que suspender! Tem que suspender! Jogou a cabeça de porco, tem que suspender! Então isso mostra como você tentar atenuar sempre o que envolve teu time. O goleiro do meu time sofreu uma tentativa de homicídio por parte da tua torcida. Não foi uma pilha, não. Jogaram uma fogueteira dentro do campo, fogos de artifício. Entrou um cara lá, um covarde, que agrediu o cara pelas costas. Tá servindo bem, viu, assessor de imprensa? Que eu não esqueço das coisas que acontecem, não, viu, cidadão? Mas quem que tentou agredir pelas costas? Quem foi? Ué, o torcedor do teu clube. Ou você não lembra disso também? Teve esse aí do Cássio, que o cara, coitado. Se o Cássio assoprasse, o cara caía, cara. Não importa. Ele foi agredido pelas costas, ô cidadão. Tenta passar pano não, Quintino. Vai ficar feio pra você, mais feio do que já tá. Corinthians e Cruzeiro vão se enfrentar às 11 horas da manhã. Havia uma expectativa muito grande para um reencontro do Cássio com a fiel torcida, que não vai acontecer, porque o Cruzeiro já adiantou. Não vai mandar o time principal. O foco está na Sul-Americana. Vou falar disso tudo aqui, mas quero começar esse assunto ouvindo o Yuri Alberto, porque ele deu uma declaração falando do sonho de jogar na Europa. Melhorou o futebol dele. E a torcida do Corinthians? Achou ok? Eu tenho um grande sonho de jogar na Europa. Eu fiquei no Zenit lá e acabei voltando porque eu não poderia jogar campeonatos europeus por conta da guerra. E eu tenho um grande sonho. Estou muito feliz aqui no Corinthians, mas acho que se vier alguma coisa que beneficie o Corinthians e a mim também, a gente está aberto. Prioridade Inglaterra. Prioridade Inglaterra. É o teu estilo, meu estilo de jogo, estilo de jogo, né? De transição, gosto bastante. Tá aí, ó, entrevista à Band, um abraço pro Quesada, que apareceu ali conversando com o Yuri Alberto, nosso amigo, nosso companheiro. E aí, Pascoal, o Yuri Alberto, tô olhando a tabela aqui, ele tem 10 gols no campeonato, empatado com uma galera, Luciano, Hulk, Alejandro, e o Estevão é o artilheiro com 12, assim, a fase do Yuri é de ascensão dentro do Corinthians. Acho que agora a torcida não gostaria que ele saísse, né, fechando a temporada, acho que a expectativa para o ano que vem é que ele fique mais um pouquinho. Esse sonho da torcida de trocar o centroavante já passou, né? O Corinthians trouxe vários centroavantes e nenhum deles conseguiu se efetivar. E o Yuri Alberto, eu acho que o Yuri Alberto ganha muito com a chegada do Garro e depois com a chegada do Memphis. Sim. Né? Aí é que a gente nota essa melhoria do futebol dele, porque, enfim, o Corinthians tem um meia que possa enxergar o atacante numa situação que ele gosta, que é o chamado do confronto do 1 contra 1. Né? Ele gosta muito de botar a bola na frente, sair correndo e finalizar, que é o melhor lance dele. Né? Ou receber a bola e dentro da área e tentar virar ele de esquerda ou de direita, como ele faz nesse gol aí. A bola chega, ele já gira o Garro de novo. Ó. O Garro encontra muito bem o Yuri Alberto. Né? O Garro fez um papel brilhante na melhoria de trabalho do Yuri Alberto, como também, né, o próprio Memphis Depay, que enxerga muito bem o Yuri dentro de campo. Eu acho que a melhoria dele passa exatamente por esses dois nomes.
Ele não é exatamente um centroavante ruim, mas ele tem uma característica que tem que ser aproveitada. Os ex-treinadores do Corinthians, os que passaram pelo Corinthians, utilizavam o Yuri Alberto de pivô. E ele não consegue jogar de pivô, porque ele não consegue jogar de costas para o adversário. Ele tem uma enorme dificuldade de dominar a bola, girar Costas o corpo. e virar, né? Ele gosta de, girando o corpo, ter a bola na frente. É outra circunstância de jogo. Eu acho o Yuri Alberto, claro que todo mundo tem que sonhar em jogar na Europa, jogar na Premier League é realmente uma coisa extraordinária. E ele é muito novo ainda, né? Ele voltou novo do futebol da Rússia, do Zenit, para jogar no futebol brasileiro, do Internacional. Saiu do Internacional para lá e volta para o Corinthians. E a gente espera que ele consiga ainda produzir aqui para o Corinthians até o final do ano, que tem jogo até o comecinho de dezembro, que pode classificar o Corinthians para uma competição ainda internacional, uma Copa Sul-Americana. O sonho da torcida do Corinthians é ver o time classificado para uma Libertadores, ou na fase inicial. Eu acho que fase inicial é um sonho. Sim. E ele pode fazer parte desse sonho, levando o Corinthians a essa situação. Então, nesse caso do Yuri Alberto, eu acho que ele pode sonhar em ter o Corinthians classificado para a Sul-Americana. Mas jogar na Europa, na Inglaterra, eu acho que já é um passo mais difícil para ele. Tá tão distante assim, Zinho? Vou ouvir o Mauro aqui também na sequência, mas assim, fico pensando, porque ele é jovem, né? Claro que tem técnica, tem vários elementos que eu acho que compõem um jogador que interessa a Premier League. Como é que você vê, Tetra? Pela idade é possível, 23 anos. Ele é bem novo. Eu estava fazendo uma pesquisa aqui, ele faz aniversário em março, então ano que vem, 24 anos. Não tem sido o perfil da busca dos times de ponta da Europa, jogadores nessa faixa etária, estão vindo buscar muito novinho, né? 17, 18, 19. Antigamente, com a idade dele, era o ideal. 24, 25, né? 26. Acho que para time de ponta, né? Assim, quando eu digo na Premier League, Liverpool, Manchester City, Arsenal, sabe? Esses times que brigam pelo título, mais complicado, difícil com a idade que ele tem e o que ele já demonstrou, vir um clube desse nível. Pode vir times medianos, não acho um absurdo. Dependendo do valor do passe dele, do interesse, como ele já falou, que tem para ir, e da condição que o Corinthians tem financeira hoje e precisa fazer negócios, não acho uma coisa absurda de acontecer para times, volto a falar, medianos. Né? Tabela do meio para baixo. É um cara muito dedicado, esforçado, muito criticado e às vezes até humilhado. Críticas ofensivas que foram feitas para ele, desrespeitosas. Acho que você criticar se jogou bem ou mal é uma coisa, mas ele passou uma fase no Corinthians que as críticas eram bem para o lado pessoal. Então, assim, deu a volta por cima, é um dos artilheiros. Está fazendo por merecer os elogios, as bolas, né? Está fazendo gols, o torcedor o abraçou novamente, é assim, é a paixão, e essa reta final ele vai ser fundamental sim, para o Corinthians ainda sonhar não só com a Sul-Americana, até com a pré-Libertadores. Eu acho que a idade ainda joga a favor dele. Sim. Quando a gente fala jogar na Europa, fica meio aberto assim, né? Na Europa onde, né? O Messi pode arrumar um time para ele na Holanda. O Romário começou lá, o Ronaldinho começou lá, a Vampeta começou lá. De repente, com 23 anos, o Messi, né, tem uns amigos lá, ó. É que ele falou, né, presidente? Ele fala Inglaterra, né? Prioritariamente, não que ele só vá para a Inglaterra. Prioritariamente, é o objetivo maior de todos eles, sim. né? Acho que tem time lá que cabe ele, sim. Acho que ele pode sonhar com isso. Não são os 5 primeiros? A princípio, não. Mas ele pode fazer também, aí que eu falo quando... Estou falando do Messi para a Europa, ele pode ir para uma Espanha, fazer uma escadinha, né? Pular um degrau ali, de repente não ir direto, ir para um outro país, um outro time menor, e aí sim tem que mostrar bola e conseguir isso. Eu acho muito legal esse tipo de entrevista, inclusive você mandou um abraço para o Quesada, vou mandar para o Neto, porque essa entrevista foi no apito final. Perfeito. E ele fala coisas legais, inclusive ele falou... O primeiro teste que ele fez foi para jogar no Palmeiras. Você vê como é a vida, né? Aí vai para o Santos, vai para o Inter, agora ele está no Corinthians. Enfim, é muito legal. Eu acho que ele pode sonhar. O que ele falou está dentro do lógico. O técnico dele é que pisou na bola
O técnico a gente vai chegar já já. O Ramon Dias deu uma declaração comparando o Vasco ao Corinthians, incomodou bastante torcedores do Vasco, daqui a pouco a gente chega nisso. E aí eu vi alguns torcedores corintianos um pouco incomodados com o momento dessa declaração. Assim, analisando o futebol, eu acho que tudo bem, tá? Pra mim não tem nada demais, ele é um jogador jovem de 23 anos, que tá ali numa expectativa muito grande, acho que foi muito frustrante pra ele a passagem pelo Zenit, né? Ele acaba vivendo ali um momento de guerra e tá simplesmente se colocando diante do que ele espera de carreira. Mas assim, ele também tá crescendo. Me dá aí as temporadas dele no Corinthians pra gente dar uma analisada. E aí a torcida fala assim, pô, agora que tá encaixando, agora que tá tudo bem, agora que tá subindo de produção, né? O número de gols subindo, o número de assistências, ok. Na temporada 23 tinha 2 a mais, mas se você comparar o número de gols e minutos de participação, agora é muito melhor. Para jogar no primeiro nível da Premier League. Mas ele pode jogar na Europa. Tem muitas equipes na Europa e equipes de um certo porte que pode abrigar o Yuri Alberto. Mas acho que na Premier League já seria para mim seria uma surpresa. Nesse aspecto, eu acho que o que não falta nele é intensidade. Se lá existe intensidade, você vê o que ele se dedica aqui nos maus ou bons momentos. Ele é aplicado. Ele é aplicado. Se o problema para jogar lá é correr, se dedicar, essa parte ele cumpre muito bem. Vamos lá. Se eu fosse o Yuri Alberto, eu iria para o futebol espanhol. É um futebol mais leve, um futebol mais dinâmico, não é tanta correria nem tanto pegado como o inglês e como o italiano. No italiano, o Yuri Alberto corre muito, se esforça, é dedicado e tudo, mas chegada, é só pancada. Italiano é duro. Tem gente que acha o futebol inglês duro. Duro mesmo é o italiano, parceiro. Ali é futebol raiz. Ali é bate mesmo, é onde filho chora e a mãe não vê. Agora, francês, espanhol e o alemão é mais fraco, é mais de boa pro Yuri Alberto. Eu iria para esses mercados aí. Espanhol, alemão ou até mesmo francês. Aí depois, quando fizesse o seu nome na Europa, aí tenta ir para Inglaterra. Mas você... Agora você, se estivesse no lugar do Augusto Melo, o que faria? Vendia por 25 milhões de libras ou tentaria aumentar o salário do Yuri Alberto, tentar fazer ele ficar no Corinthians? Eu mandaria para ontem, porque o Yuri Alberto vem jogando muito agora, nesse segundo semestre, mas no primeiro, a minha memória não é curta não, o brasileiro tem memória curta, a minha não. Fiel, comente aí. Usa aí o espaço de comentário para dar sua opinião. E não esquece, hein? Amanhã tem Coringão, amanhã tem Corinthians. Fortalece com like aí e vai.